Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 56 – Em busca da Terra dos Dwarfs. Parte 2. Após uma breve discussão, os dois se prepararam e se dirigiram para a origem do som. Ao se aproximarem, viram uma forma estereotipada de um dwarf nas profundezas do túnel. Neste mundo escuro, tudo que viram foi ele despreocupadamente cavando nas paredes do túnel com sua picareta. Por ainda estarem um pouco distantes, não podiam ter certeza, mas o ser parecia ter cerca de 140 centímetros de altura. Seu corpo tinha a forma de um barril de cerveja e suas pernas pareciam um pouco atarracadas. Ou melhor, em um rápido relance ficou claro que as pernas eram curtas. Ele usava uma capa marrom, os itens espalhados nas proximidades também deveriam ser propriedade dele. Entre os itens havia uma lanterna apagada e um cantil de água. O que um mineiro faz sozinho nessa cidade abandonada? Isto é estranho. Melhor perguntar a ele e resolver o mistério. Aura aproximou-se silenciosamente do mineiro. Em contraste, Ainz não pareceu se importar. Perfection Knowable apagava os traços e sons de alguém, tornando o conjurador muito difícil de detectar se a oposição não tivesse nível bem alto em profissões do tipo ladino. Mesmo alguém do nível de Aura teria dificuldade em identificá-lo. Ainz aparecia nos sentidos dela como um mero vulto. Uma vez que estava perto o suficiente do mineiro, Aura o chamou: "Oi. O que tá fazendo?" "Ei. O mineiro gritou como se estivesse prestes a morrer quando se virou para ela. Sua longa barba ficou à vista, não havia dúvida de que pertencia à raça dos dwarfs. O homem de olhos arregalados puxou a capa marrom e enrolou-a ao redor de si. Mas isso foi tudo. O homem ainda estava lá. No entanto, parece que Ainz foi o único que pensou dessa forma. Invisibilidade, né? A voz de Aura fez Ainz, que podia ver através da invisibilidade, olhar com cuidado na direção do dwarf. Assim como Aura havia dito, a imagem do dwarf parecia um pouco mais fraca. A capa deve ser um item mágico que dá invisibilidade ao ser enrolada assim? Praticamente igual ao da Siso. Ei, não pretendo te machucar, entendeu, dwarfição? Eu sei que você tá aí. Não se acanhe. O tom adorável e comovente de Aura deve ter tido um grande impacto no coração do dwarf. Ele abriu a capa ligeiramente e espiou Aura através da fenda. Você é um elfo negro. O que faz aqui? Quando cheguei à cidade dwarf, percebi que estava vazia, então tentei saber o porquê não havia ninguém. Dei uma olhadinha por aí e te achei. Entendi. Dwarfs moravam aqui até 5 anos atrás, né? Sabe onde foram parar? Aconteceu alguma coisa? E por falar nisso, por que não me deixa te ver direito, hein? O dwarf se mexeu devagar, mas Aura o seguiu com os olhos. Parece que ainda consegue me ver. O dwarf desenrolou a capa, provavelmente o gatilho para desativar os efeitos da magia. Tudo parecia bastante cômico para Ainz, dado que nada havia mudado de sua perspectiva. Vamos começar com o pé direito agora. Como vai? Eu sou Aura Bellafiora, do Reino Feiticeiro de Ainz Ogum. O Reino Feiticeiro. Sem querer lhe ofender, mas é um reino de elfos negros. Algo semelhante. Mil perdões, eu sou o Gondo Firebeard do Reino dos Dwarfs. É um prazer conhecer sua estimada pessoa. Aura estendeu a mão. Gondo pareceu perceber o significado do gesto e limpou a própria mão suja de pó antes de retribuir o gesto. As coisas parecem estar progredindo bem. Ainz assentiu enquanto observava os procedimentos, ainda sustentando sua magia de incognoscibilidade. Bem, acho que a gente não precisa de formalidades, né? Que tal falar mais normal? Eu estava prestes a perguntar isso. É que eu sou só um plebeu. Mas se você fosse um figurão importante, só me restava ficar quietinho aqui. Aura viu o sorriso de Gondo e por sua vez sorriu em resposta. Então,
Como tava perguntando, haviam dwarfs morando aqui 5 anos atrás. Onde é que eles foram? E, todo mundo se mudou para outra cidade há 3 anos. Algum problema? Sim, quero dizer, mais ou menos. Eu vim aqui com o Lizardman, ele disse que passou um tempo aqui e tal. Foi ele que me contou sobre esse lugar. Um Lizardman. 5 anos atrás. Gondo pensou brevemente e depois bateu na palma da mão. Ah! Eu mesmo não ouvi, mas sei da história. Foi a primeira vez que um Lizardman nos visitou. Na época todo mundo só falava disso. Se me lembro bem, era um sujeito com o braço bem parrudo, né? Sim. É ele mesmo. Gondo murmurou entende para si mesmo uma e outra vez. Um olhar em seus olhos sugeriu que ele baixou a guarda. O pessoal que tratou ele bem parece que se mudou também. Por acaso sabe para onde foram? Bem, acho que não tem problema te contar. Até onde sei, elfos negros não moram debaixo da terra, né? Mesmo se eu dizer onde fica a passagem subterrânea, tem certeza que pode chegar lá são e salvo. Bem, acho que não vai ter problema. Só por precaução, seria bom conhecer a rota acima também. Gondo franziu o rosto barbado. Oh, vou ficar te devendo essa. Eu raramente viajo pela superfície, não vou conseguir traçar uma boa rota para Feogera é a cidade para onde todo mundo foi. Tudo que posso dar são direções aproximadas, seguir tantos e tantos quilômetros ao norte, e assim por diante. Ah, pode ser. Na verdade, eu queria te pedir para liderar o caminho. E se eu te contratar? Vou pagar pelo serviço tudo direitinho. É uma proposta atraente. Você agora há pouco mencionou um Lizardman, vieram vocês dois sozinhos? Você ainda não é adulto, não é? Veio muita gente com você. Só um pouquinho. Se viesse todo mundo comigo poderia te assustar, então eu deixei o resto do pessoal na entrada do túnel. Entrada. Gondo ficou pensativo, como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Ainda assim, isso foi apenas por um instante. Decidiu deixar isso de lado e continuou falando, bem, menos mal. Andar sozinho num túnel desses, isso não é uma boa ideia. Você não é nativo do subsolo, então eu duvido que saiba, mas alguns monstros podem nadar no meio da terra. É perigoso ficar andando sozinho por aqui, entendeu? Ainda mais que você não tem os equipamentos mágicos que eu tenho. Ele olhou repetidamente para a roupa de Aura para ver se ela tinha algum item mágico. Vou ter que dar umas broncas nos seus companheiros. O que se passa na cabeça de um adulto que deixa uma criança vir sozinha até aqui? Gondo virou as costas para Aura e jogou um pedaço de rocha em um saco que havia sido colocado ao lado. O saco não inchou. Era certo que se tratava de mais um item mágico. Então, ele pegou a lanterna próxima e puxou uma pequena persiana. Um surpreendente brilho azul, um brilho mágico, iluminou o túnel. Até agora, os dois conversavam na completa escuridão. Vamos indo. Parece que pode enxergar sem problemas nessa escuridão, mas um pouco de luz não faz mal, não é? É bom ficar esperto onde acende luz por aqui, facilita ser avistado por monstros. Tem algum meio de fugir se um monstro atacar? É difícil ter por aqui, mas como dizem, o seguro morreu de velho. Ainz assentiu admirado. O dwarf não conhecia o poder de Aura, sequer a conhecia como um todo, mas mesmo assim a tratou com respeito e se preocupou com seu bem-estar. Entretanto, Ainz sentia que a cautela de Gondo não foi o bastante. Ele deveria ter levado várias possibilidades em consideração antes de aconselhá-la. Não se preocupe. Eu sei me virar e também tem gente comigo. Aura olhou para Ainz. No entanto, sua linha de visão parecia estar um pouco desalinhada da de Aura. É mesmo. Eu tenho um manto de invisibilidade. Se acontecer algo pode me abandonar e fugir. Fique atento, os monstros que atravessam a terra podem sentir onde está pelas vibrações no solo. Fique atento, evite se mover de forma descuidada. Com um grunhido, Gondo colocou a mochila nos ombros e levantou-se. Vamos então. Gondo se adiantou,
Aura e o ainda desconhecido Ains o seguiram de perto. A propósito, você mencionou que aqui não é seguro, mas antes não era uma cidade do Arf. O que a tornou tão perigosa a ponto de evacuar? Onde eu moro fica a nordeste daqui, Feogera. Lá ultimamente tá tendo muitos quagoas dando problemas. Para evitar que todas as nossas cidades sejam destruídas de pouquinho em pouquinho, preferimos abandonar essa por enquanto. Aqui é feio raio. Quagoa? É uma raça. São habitantes do subsolo como nós, mas só dão problema. A gente não se dá bem, só sai matança quando a gente se encontra. Gondo falou dos quagoas enquanto caminhava pelo túnel. Isso de certo modo ajudaria a Aura a dar mais atenção a seus conselhos. À primeira vista, eram demi-humanos bípedes semelhantes a toupeiras. Tinham cerca de 140 centímetros de altura, pesavam aproximadamente 70 quilos. Sua compleição era atarracada, mas bem forte. Eram predominantemente marrom escuros, com preto e marrom sendo menos comuns. Cores especiais como azul ou rubro aparentemente denotavam um indivíduo com algum poder. Eles viviam em lugares onde a luz não podia penetrar, mas sua visão era mais aguçada do que a dos seres humanos. Seu nível de tecnologia era baixo, aparentemente não era inferior ao dos Lizardmen. Então não podiam fabricar armaduras ou armas. Em contrapartida, seus próprios corpos, garras e pelos, eram superiores aos equipamentos de guerra abaixo da média. O pelo que cobria seus corpos inteiros era tão duro quanto uma armadura de metal, e podia defletir golpes de armas metálicas. O pelo ficava mais duro caso se alimentassem de metais raros em sua juventude. Pode-se dizer sua resistência a danos pela cor do pelo. Do ponto de vista de um jogador de Yggdrasil, concluía-se que possuíam uma habilidade racial relacionada à resistência a danos, neste caso, o danos de armas de metal. A questão agora era o quão resistente às armas de metal eles eram. Era improvável que sua resistência a danos fosse exagerada ao ponto de imunidade completa, mas era melhor fazer uma investigação antes de mais conclusões. Então havia suas garras, como as de tatus e tamanduás, que podiam perfurar aço. Pelo jeito que descreveu eles, acho que encontramos vestígios deles na cidade. Gondo parou de repente e virou-se para encarar Aura. Que? Será que montaram um ninho aqui? Vai ficar igual àquele lugar. Que lugar? Relaxa, não parecia que tinham um ninho lá. Eu acho que mandaram alguns batedores para vistoriar. Mas me responde uma coisa, já que abandonaram a cidade, por que não destruíram tudo? É que nunca pretendemos abandonar para sempre. Uma vez que nossos exércitos estejam prontos, nosso povo pretende conquistar de volta. Como pode ver, aqui é bem rico em minério, como no lugar onde eu cavava agora há pouco. Os dois caminharam em silêncio. As lacunas nas conversas eram comuns e, se não preenchessem rapidamente o espaço com um novo tópico, o diálogo terminaria. Ains julgou que haviam conversado bastante mutuamente, então decidiu se mostrar. Talvez fosse melhor contar a Gondo sobre ele antes que saísse dos túneis e visse os undeads. Hora de me apresentar. Disse Ains, mas graças à magia Perfection Knowable, que ainda estava em vigor, sua voz não os alcançou. Sentindo-se um pouco envergonhado, Ains dissipou a magia. Gondo se virou, talvez por sentir uma estranha presença atrás de Aura. Seus olhos se arregalaram como dois pires. Sua expressão sofreu uma surpreendente complexa série de mudanças. Perplexidade, choque, terror, confusão e então jegue. Ains se perguntou se havia feito um som que poderia tê-lo perturbado, mas Gondo agarrou a mão de Aura com força. Humons. Fuja. Rápido, fuja para longe. No entanto, Aura não tinha nenhum motivo para correr. O que tá esperando? Gondo não conseguia se mexer, como se tivesse sido acorrentado a uma grande pedra. Me sinto tão pesado. O que fez? Aconteceu alguma coisa comigo. Não tenha medo. Gondo. Quando Ains falou, o rosto assustado de Gondo se contraiu. Como sabe meu nome?
Leu minha mente. Foi magia. Eu deveria ter usado a máscara. Pensou. Então falou com calma, para não deixar Gondo ainda mais agitado. Acalme-se. Eu simplesmente ouvi sua conversa. Eu sou o rei feiticeiro Ainz Ogum, governante do reino feiticeiro. O rosto de Gondo sofreu outra série de mudanças, e desta vez os olhos de Gondo cintilaram entre Aura e Ainz. O reino feiticeiro. O reino feiticeiro não é uma nação de elfos negros. Não. É um país onde várias espécies me reconhecem como rei. Sério. Havia apenas desconfiança e suspeita nos olhos de Gondo. Seu tom estava tenso e cheio de apreensão. Um dos Undeads, Então isso não é uma máscara. Quer dizer aqueles Undeads. Aqueles que odeiam e matam os vivos. É isso mesmo que o Ainz-sama disse. Ele não estava mentindo. Eu sou uma elfa negra e a história do Lizardman vindo pra cá também é verdade? Ainz-sama está comigo desde que te conheci. Lembra que eu disse que não vim sozinha? Eu pensei ter ouvido errado. Mas... Gondo resmungou para si mesmo e depois respirou fundo várias vezes antes de colocar uma expressão determinada no rosto e perguntar. Poderia ser que Vossa Majestade usei o termo certo. Vossa Majestade anteriormente era um elfo negro. Foi uma pergunta inesperada. A resposta mais aproximada seria que há muito tempo ele já foi humano. Ainz fez uma breve pausa para considerar sua resposta e então respondeu de modo mais convincente. Não, eu nasci naturalmente. E não se importe tanto com termos, não há motivos para ter medo. Humanos, dwarfs e elfos, todos têm bons e maus membros em suas espécies, não? Da mesma forma, há Undeads que odeiam os vivos e outros que são amigáveis para com eles. Naturalmente, eu pertenço ao último grupo. Há amigáveis. Isso é tão impensável quanto demônios bonzinhos. Não posso negar que faz sentido. Ainz pensou enquanto dava de ombros. Acha mesmo? Eu sei de um anjo que caiu nas trevas e de um demônio que aspirava à luz. O demônio em questão era um NPC em Yggdrasil. Seu nome era Mefistófeles. Era um personagem famoso por jorrar frases tsunderes para seres de alinhamento positivo. Ele parecia assustador, mas era surpreendentemente amigável e lógico, também distribuía missões que variavam de trivial a alto nível, o que o tornava quase tão popular quanto as crias negras. E coisas assim existiram mesmo. Ainz encolheu os ombros para Gondo agora em choque. Eu entendo sua cautela. Porém, tenha em mente que eu não tenho intenção de prejudicar você. Solte-o, Aura. Sim, Ainz-sama. Em algum momento da conversa, quem segurava a mão um do outro havia mudado de Gondo para Aura e, naturalmente, o motivo do ato era diametralmente oposto. Uma vez que o soltou, Gondo recuou um pouco. Visivelmente não havia pretensão de fugir. Um movimento muito racional. Ainz refletiu. Um passo em falso poderia ter levado Gondo a fazer a escolha emocional de fugir. Isso não teria terminado bem para ele. Todavia, de acordo com o comportamento de Gondo, dava a entender que estava aberto a negociações. Creio que não começamos muito bem. Eu entendo sua cautela, mas nós não temos intenção de prejudicar você. É o completo oposto, gostaríamos de ser seus amigos. Gondo não respondeu. Como esperado, ele ainda estava espiando Ainz com a dúvida escrita em todo o seu rosto. Em particular, minha nação gostaria de assinar um tratado de amizade com o reino dos Dwarfs. Portanto, não temos intenção de prejudicar seus cidadãos. O que seria esse tratado de amizade? Sinto muito, não é bom mencionar acordos de nível nacional para um indivíduo que pode não representar a nação, não acha? Pois é, perdão, quero dizer, é como o senhor diz. Não se preocupe. Estou bem com o uso de ambas as frases. Lidar com alguém que constantemente troca palavras é cansativo. A resposta relaxada de Ainz atraiu o primeiro sorriso amargo de Gondo desde que se conheceram. Muito obrigado, Vossa Majestade.
Se as palavras da senhorita forem verdade, é certo eu pensar que veio na cidade para firmar esse acordo. Exatamente. Mas Gondo, por que não saímos do túnel primeiro? Conversamos com o Lizardman que veio conosco, pode ser uma boa ideia. Já ouviu falar dele antes, não é? Além disso, gostaria de discutir a respeito desses Quagoas. Gondo estreitou os olhos para Aura. Aura sorriu, como se quisesse dizer que foi. Bem. Parece que a senhorita aí tem muita confiança no senhor. E está claro que não é um Undead comum. Gondo caminhou diante deles, enquanto Aura e Ainz o seguiram pelo túnel. Posso fazer uma pergunta? Qual? Respondeu Gondo, olhando para Ainz. Eu gostaria de saber alguns caracteres rúnicos e o ofício relacionado a eles. A testa de Gondo ficou enrugada, as sobrancelhas se franzindo em declives íngremes. O que quer saber sobre elas? A infelicidade estava claramente audível em sua voz. Até recentemente Ainz podia sentir confusão e medo enquanto falava com ele, mas não havia raiva. Em outras palavras, o rancor de Gondo foi inteiramente devido a essa simples pergunta. Era uma lembrança ruim relacionada a runas, ou era algum tipo de segredo que não poderia ser revelado a forasteiros? Ainz hesitou. Devo insistir. Gondo foi o primeiro dwarf que ele encontrou. Incomodá-lo não era sábio. No entanto, se ele pudesse aprender a fonte da raiva, isso poderia ser benéfico ao negociar com o reino dwarfes. É claro que isso pressupunha que a raiva de Gondo não provinha de uma razão pessoal. Ainz considerou calmamente se precisaria eliminar Gondo caso compartilhasse do pouco que sabia sobre runas. Obviamente, a maior parte de seu conhecimento veio das tagarelices de Tabula Smaragdina. No fim, seu conhecimento era meramente superficial. Ele sabia quantos caracteres diferentes havia e que eram uma forma de escrever no longínquo passado da humanidade, mas apenas isso. Porém agora mal se lembrava dos significados individuais de cada caractere, então fez apenas um breve resumo para não se complicar demais. Ao fazê-lo, uma mudança dramática ocorreu em Gondo. Ele parou no meio do caminho e se virou. Seu rosto estava tomado por uma emoção completamente diferente. Ele estava transbordando alegria. Você, quem é o senhor? Não, o rei feiticeiro, um ser que não envelhece, um Undead que é eterno, conhecimento perdido. Ele podia ouvir Gondo balbuciando vários fragmentos. Não havia sentido em suas palavras. Parecia algo que saía de sua boca sem que se desse conta. Ainz estendeu a mão para parar Aura, que estava inquieta e pronta para forçar Gondo a responder imediatamente. Seria melhor deixar que ele pensasse primeiro. Depois que voltou a si, Gondo estudou Ainz atentamente. Sua atitude ainda demonstrava cautela, mas parecia ter sido suplantada por algo mais. Eu conheço muito mais que algumas. Existem 50 runas menores, 25 runas médias, 10 runas superiores e 5 runas grandes, num total de 90. Dito isso, muitas já foram perdidas no tempo e apenas algumas restaram. Há rumores de runas secretas e divinas, mas aí no território das lendas. Interessante, pode haver algumas diferenças, mas as runas que eu conheço são assim. Reconhece essa? Ainz traçou uma runa de sua memória no chão. Esta é uma das runas médias, se chama Lagos. Embora Ainz não soubesse o porquê havia tantas, pelo menos soube que as que lembrava correspondiam àquelas que Gondo conhecia. Muito bom. Poderia me contar mais sobre as runas? O que Ainz realmente queria saber era quem ensinou esse conhecimento e informações relacionadas a outros jogadores. Contudo, a questão seria melhor endereçada a um historiador. Enquanto não tinha um à sua disposição, ele usaria essas informações como base. Cerca de 100 anos atrás, os dwarfes exportavam armas mágicas cravejadas de runas para uma nação humana a leste dessas montanhas, o Império. Mas o fluxo de tais armas parou de repente. Qual é a razão disso? Sua pergunta foi destinada a saber se um jogador morrera há 100 anos, mas perguntar diretamente poderia acabar expondo-o.
Ainz vinha contemplando essa questão há algum tempo. Foi uma pergunta sutil, mas importante, já que não dava margem a vazamentos de seus conhecimentos. O rosto de Gondo ficou sombrio. Ele fez uma breve pausa e continuou andando. Vai demorar um pouco para explicar. Melhor ir conversando enquanto andamos, Vossa Majestade. Por um tempo, o único som audível no túnel foram os passos dos três. Esse silêncio deve ter a ver com alguma tristeza no tema. Antes de tudo, meus amigos me conhecem como o desenvolvedor de runas. Ele mesmo se deu um apelido. Gondo continuou falando sem esperar a resposta de Ainz. Antigamente, toda a tecnologia mágica do meu povo era à base de runas. Mas há 200 anos, fomos atacados pelos deuses demônios e os últimos membros da realeza deixaram nosso reino para se juntarem na batalha. A tecnologia mágica do exterior tomou conta do nosso cotidiano, depois daí as runas foram consideradas obsoletas. Gondo retirou uma espada de sua mochila e deu a Ainz. Havia um caractere rúnico no corpo da lâmina. Esta aqui é Kaunan, uma runa menor que significa agudeza. Quando é inscrita de um jeito bem feito, ela cria uma espada mágica. Seu efeito é aumentar o fio da arma e torna mais fácil infligir feridas profundas. É um efeito básico em armas mágicas, não? Ouvi dizer que o tempo gasto para inscrever a runa influencia no dano adicional. Todavia, não demora muito para concluir uma arma de baixo custo, estou correto? É exatamente por isso que o ofício rúnico ficou obsoleto, Vossa Majestade. O mesmo item demora 3 vezes mais para ficar pronto quando feito no ofício rúnico em comparação com outros métodos. Do ponto de vista da produção em massa, não está nem no mesmo nível dos encantamentos utilizados por humanos. Gondo suspirou profundamente. Graças à tecnologia de fora, o número de ferreiros rúnicos capazes de inscrever runas foi caindo com o passar dos dias. Todo mundo achava que era melhor se tornar um mágico caster capaz de realizar encantamentos. Foi provavelmente por isso que o fluxo de armas para o Império havia parado. Ainz entendeu até aí. Em outras palavras, as antigas tradições e ofícios haviam desaparecido. Gondo estreitou os olhos. Mas, abandonar nossas técnicas, nossa tradição, foi uma idiotice. Veja, o ofício rúnico também tem seus méritos. O lado bom das runas é que não gastam dinheiro para fazer. A voz de Gondo ecoou pelo túnel. Depois de perceber o quão perigoso seria perder o controle em um lugar como esse, ele respirou fundo. Isso, por sua vez, o permitiu falar com mais calma. Já fez as contas, Vossa Majestade? Um encantamento simples custa muito em reagentes e suprimentos. Isso estava correto. Ainz ouvira uma vez que metade do custo dos itens mágicos vinha dos ingredientes. Embora o custo de produção de itens mágicos fosse anormalmente alto, era possível ignorar as margens de lucro de fornecedores e varejistas ao calcular seu preço. Isso porque a Guilda dos Magistas não cobrava taxas administrativas, provavelmente porque sentiam que isto estava incluído em suas cotas anuais. Com isso, os Magicasters podiam negociar diretamente com os clientes sem se preocuparem com taxas extras. Mas se tivesse um varejista envolvido, então o preço subiria. Por outro lado, os itens com a magia única raramente têm qualquer custo material. Isso é fantástico. Ainz de repente se inclinou para frente. Ele havia se agoniado com despesas muitas vezes, tanto como o aventureiro Momon, quanto como o governante de Nazarick. Logo, ouvir que algo poderia ser feito a quase custo zero foi bem tentador para seu coração. Agora ele não conseguia entender como as coisas ficaram tão abandonadas assim. Se dependesse dele, nunca teria permitido que tal técnica se extinguisse. Devem haver mais pontos negativos, não é? Há alguns. O principal é a dificuldade de inscrever uma. Leva muito tempo para conseguir fazer uma que dê certo. Pouquíssimos levam jeito para serem ferreiros rúnicos. De acordo com o pessoal do Império, é mais fácil ser um Magicaster do que um ferreiro rúnico. Me responda uma coisa, se as runas saíram de moda há 200 anos,
porque o título de desenvolvedor de runas ainda existe? Não é tarde demais para esse tipo de coisa. Isso é normal, ou é seu povo que tem grande longevidade? Gondo não respondeu, então Ainz fez outra pergunta. Que tipo de ofício rúnico você está desenvolvendo agora? Ainz deu vários passos à frente, chegando ao lado de Gondo. O rosto de Gondo estava fixo para a frente, sem nenhuma de suas paixões anteriores. Ele simplesmente respondeu a pergunta com outra pergunta. Por que você está interessado no ofício rúnico? Responder a uma pergunta com outra implicava que queria sair do tópico. Se pudesse responder o que Gondo queria ouvir, ele deveria ser capaz de descobrir o que queria esconder. Afinal, ele mudou o seu tratamento de Vossa Majestade para você. Certamente era algo que mexia com seus nervos. Infelizmente, eles ainda não eram íntimos o bastante para que pudessem abrir seus corações mutuamente. E o mais importante, porque ele me contou isso tudo? É uma armadilha. Ou não sabe a importância da informação que possui? Se realmente é uma técnica secreta, ele deveria entender as implicações disso, não? Nem Ainz sabia o certo, mas, por enquanto, era melhor usar a desculpa que havia preparado de antemão. É porque essas runas diferem ligeiramente das que eu conheço. Creio que entenda como é querer aprender mais de algo com valor histórico, não? Se realmente entende como é, espero que possa me responder. Gondo desviou o olhar e caiu em contemplação. Eles continuaram andando em silêncio por um tempo. Assim que a inquietação começava a atacar, Gondo finalmente o respondeu. Estou fazendo testes, quero ver se é possível reduzir o tempo que leva para criar encantamentos rúnicos, bem como uma maneira de fazer em grande escala. E isso é apenas o efeito colateral de algo muito maior. Meu objetivo é desenvolver técnicas que tornem as runas essenciais. Eu quero fazer ofícios rúnicos nunca vistos antes, capazes de durar para sempre. Em outras palavras, ele queria agregar valor às runas. Qualquer seu entenderia isso. Ao desenvolver um produto, era bastante comum que esse ponto fosse repetidamente enfatizado, até o ponto de gerar repulsa. Oh! É bem incrível o que está fazendo. Como está progredindo? Ele não achava que realmente conseguiria uma resposta, mas perguntou mesmo assim, pois algo ainda era confuso. Ou seja, qualquer um que estivesse desenvolvendo uma nova tecnologia como essa deveria ser um VIP no reino dos Dwarfs. Não faz sentido um cara desses estar sozinho aqui, é perigoso. Não deveria haver vários guarda-costas aqui. Sua pergunta anterior foi respondida. Nem tanto. E que não houve nenhum progresso. Gondo murmurou em um tom deprimido e continuou. Pessoas que usam ofícios rúnicos para fazer itens mágicos são chamadas de ferreiros rúnicos, mas ainda falta muito para eu me igualar a esse pessoal. Eles são incríveis. Eu não consigo nem fazer o básico que um aprendiz deveria conseguir. E a boca de Ainz se abriu em surpresa. Então ele era alguém que sequer conseguia fazer uso básico de runas, mas queria fazer grandes avanços no campo do ofício rúnico. No mínimo era uma situação tragicômica. Será que ele consegue mesmo avançar a tecnologia, ou é assim que a pesquisa funciona? Não, isso não poderia ser normal. Se fosse normal, Gondo não estaria tão deprimido. Em outras palavras, ele também sabia que estava apenas passando vergonha. Na verdade, Ainz entrou em um grande dilema. Ele não tinha ideia de como usar Gondo. Eu não tenho talento. Eu posso esculpir runas, mas demoro muito. O pessoal diz por aí que todos os ferreiros rúnicos já passaram por isso antes de aprender. O problema é que eles superaram essa fase, e eu até hoje não saí do lugar. Desmotivado, Gondo abaixou a cabeça. Não levo jeito como ferreiro rúnico. Sou uma vergonha pro legado que meu grande pai deixou para trás. Entendo. Então, o problema dele é simplesmente a falta de níveis. Depois de considerar o conhecimento deste mundo e o de Yggdrasil, Ainz pensou que era algo mais ou menos assim: alguém precisaria de 10 níveis em outras profissões antes de poder ter níveis em ferreiro rúnico. Contudo,
Se estivesse limitado a um máximo de 11 níveis, então seria incapaz de ganhar níveis adicionais de ferreiro rúnico. E se tivesse apenas um nível de ferreiro rúnico, então só seria capaz de aprender técnicas sem grande importância. Ainz achou melhor ficar em silêncio, já que havia nada que pudesse fazer para ajudá-lo. Havia momentos em que confortar alguém traria bons frutos, mas havia outros que poderia levar à perdição. Se estivesse na mesma situação de Gondo, a última coisa que Ainz desejaria seria um completo estranho tentando confortá-lo. A propósito, todos os dwarfs têm o objetivo de avançar o ofício rúnico, desenvolver novas técnicas e assim por diante. Não, só eu. Respondeu Gondo com uma risada terrivelmente solitária. Quase todos os ferreiros rúnicos desistiram. Os que sobraram não têm motivação para nada. Ninguém tá nem aí, nem vão sentir falta se um dia sumir. Mas então, o que fará depois de desenvolver novas técnicas para o ofício rúnico? O que farei? Eu só quero usar o ofício rúnico para encantar as coisas e aumentar o número de ferreiros rúnicos. Runas são incríveis. Seria um desperdício deixar que morressem. Alguém lhe ajuda nisso? Não. Como eu disse, quase todos desistiram. A maioria passa o dia enchendo a cara e falando que na geração deles as coisas eram melhores. Até tentei convencer eles, mas todos me rejeitaram. Os fracos perecem. É natural que a tecnologia inútil desapareça. Gondo de repente olhou para Ainz, mas seu olhar perdeu a força em instantes. Enquanto observava Gondo abaixar a cabeça e seguir em frente, Ainz contemplou o valor das runas. Sendo franco, ele não tinha interesse nelas além de seu envolvimento histórico com os jogadores. Mas ao que tudo indicava, essa técnica perdida só precisava de um pequeno incentivo financeiro e quem sabe os frutos que poderiam surgir. O mais interessante para Ainz era que seu custo de produção era muito eficiente. E como uma cereja em cima do bolo, seu espírito colecionador ficou interessado por coletar tecnologias raras. Se outros jogadores aparecessem, seu interesse em runas poderia ser um bom tópico de interesse. Algumas coisas despertaram minha curiosidade. Em que você se baseou para afirmar que tais técnicas possam ser evoluídas como disse antes? Pois até então estou considerando como parte de uma fantasia juvenil. Não é assim. Eu sei muito bem que não tenho talento para ser um ferreiro rúnico de verdade. Pois meu pai, assim como meu avô, foram os melhores ferreiros rúnicos da nação. Eles serviram à última realeza, o rei ferreiro rúnico, como sua mão direita e esquerda. Eu vi com meus próprios olhos. Eu li a literatura e as teses que meu pai e meu avô deixaram para trás. Eu sei que é possível sim. Meu pai confirmou minhas teorias enquanto ainda vivo em seu leito. Ele me afirmou que era difícil, mas não impossível. Gondo parecia que torceria sangue a qualquer momento, e as lágrimas brotavam dos cantos de seus olhos. Tudo que há muito pensava, todos os sentimentos que teve que engolir finalmente vieram à tona. Embora pego na torrente de emoção, Ainz permaneceu impassível. Mesmo que as palavras de Gondo dessem a esperança de uma pesquisa frutífera, o que Ainz realmente queria era acesso a essas técnicas raras que estavam quase extintas. Se Gondo não pudesse entregar resultados concretos, Ainz desistiria dele. Eu sei que meu fracasso desonra meu pai. Mesmo assim eu não vou deixar que a herança de meus antepassados morra. Eu não vou deixar o nome do meu grande pai mofar nos livros de história, isso eu juro. Essas palavras tocaram um acorde com Ainz. Ele também queria preservar todas as coisas deixadas por seus companheiros da Ainz ou Gon. Ele queria que durassem pela eternidade. Naquele instante, Ainz pôde entender os sentimentos de Gondo por completo. Seu medidor de afeição chegou ao máximo em um instante. Ao mesmo tempo, ele entendeu o porquê Gondo falava do ofício rúnico sem se importar. Ele sabia muito bem que o ofício rúnico estava moribundo. Por isso não havia motivos para esconder nada. E pelo que havia entendido, talvez o objetivo de Gondo resumia-se a espalhar esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis, para que pudesse sobreviver de uma forma ou de outra. Claro,
Isso era apenas um achismo de Ains. Eu sei que isso pode irritar você, mas espero que me permita dizer isso. Do meu ponto de vista, você é você, você não é seu pai ou mesmo seu avô. Estou errado. Uma mistura inexplicável de emoções apareceu no rosto de Gondo. Era difícil dizer se ele estava bravo, magoado ou tocado. Mas acabou desvanecendo-se em desânimo. Vossa Majestade, estou muitíssimo grato. Mas já decidi o que vou fazer da vida. Então, permita que o reino feiticeiro forneça assistência financeira. Permita que meu país seja o patrocinador e assistente do avanço do ofício rúnico. Os olhos de Gondo se arregalaram e ele exclamou em choque: tá falando sério? É bom demais para ser verdade. É sério mesmo. Deve haver alguma pegadinha. Qualquer um concluiria. Ains entendeu como Gondo estava se sentindo. Apenas acredite em mim. Como mesmo disse, você não é um ferreiro rúnico, então duvido que conseguirá desenvolver as técnicas sobre as quais falava, concorda? A boca de Gondo ficou reta em uma linha e ele ficou em silêncio. Sendo assim, desejo recrutar todos os ferreiros rúnicos do reino dos Dwarfs para o meu país. Com isso, trabalharão na criação de técnicas do ofício rúnico sob seu comando. Como vai ser isso? Exatamente como eu disse. Pretendo reunir todos os ferreiros rúnicos, fazer com que trabalhem juntos em prol de novas técnicas. Por essa razão, espero que você possa me ajudar a recrutá-los. Ou isso é impossível? Gondo considerou, e então respondeu. Pode dar certo sim. Quase todos os ferreiros rúnicos desistiram, mas deve haver muitos esperando por uma chance de brilhar. Então basta tentar reacender a vontade deles. O que me diz, Gondo? Quer me ajudar? Até onde está disposto a ir? Entregaria sua alma para mim? Que? Será muito difícil reviver uma arte quase perdida, ainda mais se não conseguir fazer com que trabalhem em harmonia. É por isso que espero que tenha pulso firme quando for recrutá-los. Eu quero todos os ferreiros rúnicos para o meu país. E estou disposto a usar quaisquer métodos para conseguir. Isso poderia levar à traição de seu próprio país. Ah, era isso. A resposta é simples. Se quer minha alma, e toda a sua, leva tudo de uma vez. É uma pechincha a pagar para fazer o ofício rúnico ser eterno. Gondo estendeu a mão. E Ains apertou. E quanto à minha raça, como se sente a respeito? Gondo riu das palavras de Ains. Desde que consiga realizar o meu sonho, não me importo se Vossa Majestade é um deade ou temível rei dos Frost Dragons. Para começar nosso trato, pode nos levar para o seu país. Pretendo assinar um tratado de amizade com o rei Dwarf, assim como recrutar ferreiros rúnicos para o meu país. Afinal, será difícil recrutar se os nossos países não tiverem uma relação que permita. Acredito que o reino Dwarf tem controles rígidos no que tange à exportação de tecnologia, correto? Não deve dar problema. Como eu disse, ninguém tá nem aí pro ofício rúnico. Só um detalhezinho, não há mais realeza lá. O país é governado por um conselho regido por vários líderes. Interessante, conte-me mais. Você pode falar enquanto andamos. Faça um resumo se possível. Enquanto Gondo falava, a saída para o túnel finalmente apareceu diante de seus olhos. Depois que os três emergiram, foram recebidos por Chautier, assim como os outros. Naturalmente, Zembero estava lá também. Embora Gondo estivesse esperando uma massa de undeades, ele não pôde deixar de assumir uma postura defensiva ao ver as feras mágicas também. O fato de não ver outros elfos negros já o havia dado um golpe, seus resmungos estavam indistinguíveis. Chautier calmamente adiantou-se e curvou-se. Ains-sama. Perdoe-me por incomodá-lo já que acabou de retornar, mas há um pequeno problema a isso. Onde estão os demais Hanzos? O que aconteceu? Detectamos um intruso na edificação em que Aura nos guiou anteriormente. Sinto muito por comunicar apenas agora, mas já enviei alguns dos Hanzos para investigar isso. Não precisa se desculpar, Chautier.
Você agiu bem. Esperaremos que os Hanzos retornem, analisem seus relatórios e decidam o que fazer. Então. Ele fez uma pausa, depois olhou para o dwarf. Gondo não estava prestando atenção aos dizeres de Chautier, em vez disso, estava envolvido em uma conversa animada com Zembero. Ao ouvir atentamente, parecia ter algo a ver com o dwarf que salvara Zembero. Gondo. Terei que me ausentar brevemente, parece que é um infiltrado na cidade. Existe a possibilidade de que o uso da força seja feito. Quando chegar a hora, espero que sirva de testemunha à sua nação, afirmando que esse curso de ação não pode ser evitado. Claro! Pode contar comigo. Mas, evite destruir muito as coisas. Ainz assentiu. Era natural evitar obstáculos que afetariam futuras negociações. Chautier, como é o nosso perímetro? Eu já dispersei as feras da aura nas proximidades. O que me diz, Aurarinso? Deve funcionar. Mesmo que consiga ficar invisível, minhas feras ainda podem farejar. Perfeito. Então vamos esperar o retorno dos Hanzos. Depois de um tempo, finalmente retornaram. Segundo o relatório, a oposição parecia ser de Quagoas. Havia mais de 100. Gondo ouviu a conversa e ficou bastante chocado. Isso era muito além de uma mera força de reconhecimento, certamente era um grupo de combate ou uma tribo em migração. Havia apenas um curso de ação que Ainz poderia tomar. Chautier. Capture todos. Pode fazer isso. Sim, Arinso. Então o faça. Entende o porquê eu quero que os capture. É para interrogá-los e impedir que qualquer informação relacionada a nós vaze, Arinso. Ainz assentiu grandiosamente. Correto. Se capturarmos apenas um vivo, a informação pode vir incompleta. E não queremos informações falsas. Se não cooperarem, precisamos considerar a possibilidade de fazer um deles de exemplo. Havia mais uma coisa que Ainz não mencionou, isso porque Gondo estava lá que acreditar em apenas um lado da história não era sábio. Quem sabe, pode ser melhor fazer um acordo com os Quagoas do que com os dwarfs. Vá, Chautier. E me traga boas notícias.